Olá, bem-vindos a um novo formato de comunicação do Seminário Teológico Batista. Isto que as redes sociais, as pessoas chamam de podcast, que ainda não tem nome, vamos pensar se vai ter nome, mas é uma nova forma de comunicação para o seminário estar em contacto mais próximo com a sua comunidade aprendente. Eu sou a Débora Ossi, comigo está o professor, o doutor, o irmão Alcir Souza. E, Alcir, porquê este formato de podcast? Então, nós não temos ainda um nome, mas já temos um propósito. E esse propósito é estabelecer novos canais de comunicação, multiplataformas, de chegar aos alunos da comunidade aprendente, levar conteúdos importantes, levar inspiração, motivação, mas também abrir espaço para ouvirmos professores, alunos, num outro formato fora de sala de aula. Muitas vezes o nosso tempo é tão curto, tão resumido a conversas sobre as aulas, que conhecemos pouco os nossos professores, conhecemos pouco os nossos alunos, e é um espaço, né, Débora, para conhecermos mais um pouquinho de cada um de nós. E agora, talvez nessa primeira oportunidade, você já conhecer um pouquinho de nós dois. Sim, né? sim. E eu ia dizer que também é uma conversa leve, em que nós também percebemos o que é que Deus está a fazer, está a colocar na mente dos professores, dos alunos, para que nós, e como é aquilo que o seminário diz, uma comunidade aprendente, possamos aprender uns com os outros, caminhar uns com os outros. Mas sim, a minha primeira pergunta é: quem é o Alcir e porquê a educação teológica, já que estamos no Seminário Teológico Batista? Pois é, a minha chamada como missionário é para ser missionário educador. Foi assim que o Senhor nos chamou para o ministério. E como resposta a um convite e a oração que foi feita pela Igreja, pela Convenção Batista Portuguesa e também pela minha missão, a Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira, eu e minha família, nós viemos para cá em 2013 para servir com educação teológica. Eu digo sempre, Débora, que servir a Deus ensinando pessoas, capacitando pessoas é a forma que Deus me fez compreender a missão dele e o meu lugar na missão de Deus. Então, estar aqui e ver a educação teológica como essa oportunidade de capacitar o povo de Deus, de fortalecer o povo de Deus para o compromisso com a palavra, mas o compromisso com a missão de Deus é juntar duas coisas que estão no meu coração. Então eu tenho o privilégio de servir a Deus aqui, servir ao Senhor ao lado de pessoas tão incríveis, pessoas de paz que o Senhor tem nos dado a oportunidade de conhecer, e uma delas é a Débora. Então, Débora, quem é a Débora? Por que a Débora chegou até aqui? Aliás, a Débora, de aluna, professora, tem um percurso tão abençoado para a nossa escola. Então, a Débora, quando estávamos a preparar, eu pensei, quem é que é a Débora? E eu acho que me podia definir em aprendiz. Eu gosto muito de aprender. E toda a minha vida, eu costumo dizer, eu quis ser não sei quantas profissões, e acabei por ficar na área da economia, da administração, de pegar em coisas e fazer diferente, e estruturar e organizar. E nesse processo também, e eu tive o privilégio de crescer numa família cristã, conviver com a missão desde cedo, a implantação de igreja com os meus pais, mas neste processo de aprender, de pesquisar, de ser curiosa, eu costumo dizer que um dos meus sites preferidos é a Wikipédia. Agora com a inteligência artificial, o Wikipédia fica um pouco mais desatualizado, mas gosto muito de aprender, gosto muito de pesquisar, e nesta questão toda de aprender, de organizar, surge aqui a educação teológica. Eu fiz uma primeira licenciatura, que não é uma licenciatura, um nível 6 em teologia, e logo na altura eu fiquei com a vontade de fazer o mestrado. Foi muito bom o que eu aprendi, mas assim, eu quero aprofundar mais. Mas não era então o tempo de Deus. Eu já estou a servir há algum tempo como evangelismo digital, ou seja, também nesta questão missão, mas missão digital, que depois vai se juntar ao meu tema do curso especializado, e durante talvez 4, 5 anos, ok, eu gostava de estudar mais, mas nunca pensei que o fosse fazer de uma forma mais formal. Até que eu recebo um e-mail no meu e-mail de trabalho ao cuidado da Débora Ossi, estava lá então o programa de mestrado, e candidatei-me, concorri, depois entrei, aprendi, e tem sido uma jornada desta curiosidade mesmo de aprender teologia, de pensar, de estar, mas pensar de uma forma prática. Então, a Débora é isto tudo, mas sim, aprendiz. Muito bom, muito bom. E
Na minha turma, que foi a segunda turma do mestrado, nós só tínhamos uma especialização, que seria o que hoje é a Teologia e Interpretação Bíblica. Mas quando o Conselho Coordenador do curso especializado pensou nesta terceira turma, ele pensou então em duas especializações, que é então Teologia e Interpretação Bíblica e a Teologia e Prática do Aconselhamento Cristão. Porquê? Quais são as expectativas em relação a ter duas especializações a este curso? Qual é o público que o seminário está à procura? Mas, acima de tudo, quais são os resultados? Porquê estas duas especializações nesta altura? Boa, boa. Como você falou um pouquinho agora, a teologia está muito ligada à vida, né? Então eu sempre digo que fazer teologia ou estudar teologia não é apenas fazer doutrina, mas é refletir na doutrina a partir do evangelho e em contato com a vida. Por isso que teologia e os estudos teológicos têm que estar sempre atentos aos desafios que a vida apresenta, que o tempo apresenta. E nós temos a oportunidade agora, porque a tua turma, né, foi uma turma que enfrentou uma luta muito grande, que foi aquele período da pandemia. Então, assim, nós tivemos, gente, olha, tantos desafios, nós ficamos em oração pelos alunos e professores, e nós tivemos que nos deslocar para outros lugares, com limitações de espaço, com restrições de convivência, e nós orávamos muito porque os alunos foram heróis. A Débora e os seus colegas naquela segunda turma foram realmente heróis. Mas, como resultado da pandemia, nós percebemos um desafio muito grande, que era a questão da saúde mental. E as estatísticas mostram isso, que em Portugal, principalmente, o número de pessoas que vivem em situações de depressão, que tomam ansiolíticos, enfim, que têm desafios na saúde mental. Sim, em Portugal, eu não quero errar, sei que é o primeiro ou o segundo país, neste caso não da União Europeia, mas da OCDE, que toma ansiolíticos. Exato. Ou seja, grande parte da nossa população vive de ansiolíticos, e estamos a falar de viver de ansiolíticos cronicamente. Estamos a falar de muitos, muitos anos. Exatamente. Eu costumo dizer, muitas dessas pessoas estão nas nossas igrejas locais. Exatamente. O que é que a igreja vai responder a essas pessoas? Exatamente isso, exatamente isso. Por isso nós conversamos muito e pensamos que uma das formas de cumprir a missão de Deus nesse tempo, principalmente pós-pandêmico, é cuidar de pessoas. Por isso nós selecionamos uma área de especialidade em aconselhamento, para nós não apenas pensarmos em ferramentas de cuidado, mas como o crente, o discípulo, a discípula de Jesus pode se pensar como uma pessoa que é capaz e responsável por cuidar do outro, por abençoar o outro, mas cuidar de si. Como você disse agora, muitas pessoas nas igrejas estão enfrentando esse desafio. Como cuidar de si, como pensar na sua própria saúde, no cuidado de si e, consequentemente, cuidando de si, cuidar dos outros. Então nós valorizamos muito uma coisa que é essencial para o Seminário Teológico Batista, que é os estudos teológicos. Então, preservamos uma importante seção do nosso curso com teologia e interpretação bíblica, porque, na verdade, Débora, nós falamos tanto de formas hoje de comunicar o evangelho, mas esquecemos do conteúdo. E de investirmos em qualidade de formação de pessoas com conteúdo profundo, em hermenêutica, em conhecer o contexto da sociedade da época, das realidades da época, mas também um olhar, digamos assim, para uma exegese do texto, mas para uma exegese da cultura, pensar em cuidar de pessoas. E a nossa expectativa é que, como foi da primeira vez, na segunda turma também, que nós tenhamos muitos resultados aplicados para a vida da igreja. Sabe? Pesquisas, projetos que possam abençoar muito a vida da igreja. É como eu disse agora, é uma teologia em contato com a vida. E eu estava a pensar que, eu creio que é o pastor Samuel Mendes, que vai ser professor da área de aconselhamento, ele fala desta questão das igrejas também como comunidade terapêutica. Exato. Mas a comunidade terapêutica, se nós voltarmos para Mateus 22, em que é amar a Deus e amar ao próximo, a comunidade terapêutica tem que ter estas duas vertentes, que são as duas especializações, uma teologia, uma interpretação bíblica, ao mesmo tempo uma Bíblia que responde ao outro e que também entende o outro. Então o aconselhamento cristão vem nesta área, e acho que é isso, uma igreja que olha para a Bíblia, lê a Bíblia, mas também sabe responder às emoções, às inquietações do outro. Exatamente. E nós queremos que isso seja, não apenas esteja centrado no próprio curso. Nós queremos que esse curso motive, mobilize outras ações, eventos, congressos, que os nossos alunos se tornem agentes, sabe, de transformação dessa realidade a partir do seu próprio contexto.
E uma das formas é o podcast. Vamos falar muito nesse podcast sobre aconselhamento, sobre teologia, claro, interpretação bíblica, mas sobre cuidar de pessoas, sobre os desafios da saúde mental e vários outros assuntos. Sim, sim. Eu Sim. estava a pensar na minha turma e nos desafios, porque nós estamos a falar em aprendizagem e conversarmos, e creio que um dos desafios então que nós tivemos na primeira turma foi esta questão de ser com o Covid, com o facto de, e quem está a ouvir isto se calhar não tem a noção, mas nós estávamos numa sala de uma organização cá em Portugal, em Lisboa, e nós estávamos com acho que 3 metros, 1 metro, se calhar 1,5 metro Distanciamento. de distanciamento. Então esse arranque da primeira turma realmente ele foi, da segunda turma, desculpa, ele realmente foi sui generis para aquilo que estava a acontecer e esta questão de nós nos podermos dar. E confesso que para mim isso foi um desafio, porque a nossa primeira aula é online e nós estamos online e conhecemos as pessoas online. E depois fomos para uma sala em que nós estivemos separados. E foi interessante que lá mais para o final é que nós começamos a perceber e a abraçar e a chorar uns com os outros, mas aquele primeiro momento em que nós, e talvez esta turma também perceba isto, porque são muitos alunos, são pessoas com contextos muito diferentes, e quando nós chegamos a uma aula, e vai haver agora a primeira semana intensiva, nós podemos ficar, peraí, o que é que eu estou aqui a fazer? Eu lembro-me que na primeira semana intensiva eu pensei assim, onde é que eu assino para desistir? Porque realmente, mas posso confessar que foi esta questão de nós somos tão diferentes, está aqui pessoas que têm um percurso académico diferente do meu, apesar de eu ter feito uma licenciatura em teologia, pessoas que têm muita experiência ministerial, colegas que leram muitos mais livros do que se calhar eu vou ler na vida toda, porque tenho alguma dificuldade em ler muita coisa ao mesmo tempo. Então, no início, e também com esta falta de contacto, e eu estou a dizer isso no sentido de incentivar a quem está e quem está a ouvir isto para aproveitar todas as oportunidades que há, para, às vezes só uma mensagem no chat do Teams a dizer, olha, eu gostei muito da tua intervenção, estava a pensar no mesmo. Então, porque realmente eu senti uma inadequação com tudo, era tudo tão diferente, era começar um segundo ciclo de estudos do mestrado, mas terminando aqui esta questão também dos desafios, porque depois quero-te perguntar quais é que tu achas que serão os maiores desafios dos alunos, mas esta inadequação que eu sentia no início e perante tanta coisa que estava a aprender, podemos ver isto do outro lado, que é, se eu me sinto inadequada, é um sintoma que ainda há o que aprender. Então eu vim nesta postura e continuo nesta postura de, se eu tenho dificuldades e estou a achar tudo muito difícil, ainda há tempo para aprender. Deus está a trazer-me para eu crescer a nível académico, a nível espiritual, e permites-me só dar um testemunho também de várias coisas que eu aprendi no mestrado, pensando nesta parte de nós conhecermos, de nós crescermos. Quero também encorajar quem está a ouvir a dedicar-se nos trabalhos também nesta parte de crescer, de aprender, isto está a ser muito difícil para mim, se calhar vai ser um tema que eu nunca pensei estudar, mas eu vou estudar. E eu lembro-me e na altura tu ajudaste muito com esse trabalho de cantares um 5 sobre a Sulamita e sobre uma mulher na Bíblia, que é autora da sua própria história, que sofre preconceito e como Deus, e eu sei que nós às vezes temos algum medo de usar palavras como inclusivo e coisas assim, mas como é que a Bíblia é tão moderna, tão contemporânea, tão inclusiva? E isso desafiou-me, mas foi bom. Lembro-me também do documento pessoal de missão que eu tive que fazer, que me desafiou. Eu nunca tinha pensado o que é que a missão era para mim, mas foram desafios de conhecimento muito bons, que me levaram não só a escrever, a fazer trabalhos, mas acima de tudo a conhecer melhor o Deus que eu adoro. Então, perante os desafios, perante todo o conhecimento que está, perante ao mesmo tempo esta questão de eu estou a aprender, mas agora eu tenho que aplicar isto de alguma forma, a melhor coisa que nós podemos fazer é nós conhecermos
e mostrarmos, revelarmos o Deus a quem nós adoramos. É interessante que no início, e não é só aqui, eu acho que talvez alguns alunos que nos ouvem agora também devem pensar a mesma coisa. Tem um pânico, né? Exatamente. No início, quando nós ouvimos a sessão de apresentação, e o Timóteo, e o Alcir, e falam E de o dados, calendário. e o calendário, e a estrutura, os números, dá aquela sensação de eu sou inadequada. Uhum. Né? Eu tenho, assim, a coisa do panicar, não é? Exatamente. E como é que foi para ti lidar com isso, mas superar isso, tendo que lidar também com as questões do trabalho, Sim. outras atividades ministeriais, enfim, Sim. a dinâmica dos estudos? Como é que foi para você superar? Porque Sim. acho que se consegue superar aquela fase onde nós achamos que não damos conta, Exatamente. passamos a dar conta. Sim. Isso é uma boa pergunta. E se calhar a resposta mais bonita seria: eu consegui dar conta de tudo e eu vou conseguir. E a questão é nós olharmos para este tempo também como um tempo especial. E uma coisa que eu aprendi durante este tempo do mestrado é que eu poder desenvolver a minha mente e o meu coração a nível académico também é desenvolver o talento que Deus me está a dar. Então, vamos imaginar, eu toco piano. Se eu toco piano e Deus me dá o talento de tocar piano, mas em vez de eu tocar piano e estar ali concentrado, eu estiver a fazer muitas coisas, eu até posso tocar alguma coisa, mas não vou estar no pleno das minhas capacidades. Então o mestrado, no início foi muito difícil de como é que eu vou fazer isto tudo, como é que eu vou conseguir chegar a todo lado, e primeiro eu aprendi que este é um tempo especial, então eu vou dedicar-me a fazer isto, a aprender aquilo que realmente eu devo aprender e que Deus está a trazer, e depois foi gerir a agenda. Eu sabia que às segundas-feiras era dia de mestrado, então, ou de master, eu sabia que às segundas-feiras é dia de master, e vocês já sabem a questão dos termos e tudo, exatamente. mas eu sabia que era esse momento. Uma coisa também muito importante é, a minha igreja local sabia que isto estava a acontecer. A minha família sabia que isto estava a acontecer. Então, houve também esta paciência do meu pastor de eu não ia conseguir fazer tudo o que fazia antes. A nível da família, eu também sabia que havia verões que se calhar em vez de ir 15 dias de férias ficava só uma semana e a outra semana eu ficava a estudar. Então eu acho que a melhor maneira de ultrapassar esta primeira fase em que nós nos sentimos inadequados, em que temos imensos desafios, em que estamos a aprender muita coisa, é ter as expectativas corretas e, acima de tudo, perceber que este é um tempo especial. Se isto aconteceu e se eu estou aqui a estudar, eu perceber que tenho que me dedicar a isto, porque isto também é desenvolver o meu talento e o meu dom. Exatamente. Mas agora do lado do professor, porque esta já é a terceira turma aqui, antes de vires para Portugal, que já há 13 anos, já foi há muito tempo, já foi muito tempo. Tu também foste diretor de outro instituto. Quais é que têm sido os desafios dos alunos que tu achas que pode acontecer nesta turma, mas pensando também nas nossas turmas, até na própria forma de aprender a nível de teologia, que estamos a ver num ambiente que há muita informação, há muita coisa no digital. Quais é que tu achas que vão ser os maiores desafios dos alunos desta terceira turma? Então, até voltando um pouquinho naquilo que nós falamos, acho que quando nós pensamos em desenhar esse programa, nós pensamos em 3 pontos que são muito importantes, sabe, Débora, para o nosso trabalho. Primeiro, entender o mundo de hoje, o desafio da intergeracionalidade. Intergeracionalidade. Hoje nós temos alunos de muitas gerações, ou de diferentes gerações, muitas não, mas diferentes gerações. E isso é uma riqueza. São diferentes olhares. A gente sabe que as gerações têm sempre conflitos, os mais novos são mais preguiçosos, mais desinteressados, aqueles mais velhos são mais sistemáticos, mas essa coisa de termos diferentes alunos de diferentes gerações enriquece muito o conhecimento. Enriquece a possibilidade de termos novos e diferentes olhares sobre o texto sagrado, sobre a experiência de fé, sobre a doutrina. Uma outra coisa é a interculturalidade. Nós valorizamos isso muito no seminário. Né? Pessoas de diferentes culturas, estamos nós aqui de diferentes culturas, nós temos diferentes culturas que para muitos podem ser um problema.
mas o que nós vemos são as oportunidades que temos pessoas de diferentes culturas enriquecem a formação, trazem novas perspectivas da vida, da realidade. E muitas vezes o texto bíblico que foi definido foi escrito num contexto cultural, lido por outras culturas, nós podemos saber o quanto é mais importante chegar àquilo que é o sentido do texto, o propósito dele para a nossa vida. E o terceiro também é ter uma experiência interdenominacional, que para muitos ainda há fronteiras, né? As denominações que, na verdade, poderiam ser pontes de acesso ao outro, com leituras e perspectivas diferentes, são muros, que muitas vezes dividem. Mas nós acreditamos também que ter uma turma interdenominacional enriquece, enriquece muito, traz diferentes experiências de fé, diferentes experiências de culto, de liturgia, que também enriquecem o estudo. Então essas três coisas que muitas vezes são dificuldades de gerações diferentes, de culturas diferentes, de denominações diferentes, nós temos visto aqui, continuamos acreditando nessa turma que também tem esse perfil, é muito rico, é muito enriquecedor. Mas para além desse desafio de pensar essas diferenças todas, e muitas vezes aqueles que não têm uma paciência para uma pergunta que é feita, porque nós temos pessoas que são de áreas diferentes. Então, quer dizer, quem é de uma área de filosofia, de antropologia, ou de saúde, ou de teologia, pode ter uma perspectiva diferente. Mas o que nós fazemos é nos igualarmos. Diante da palavra, em submissão à palavra, nós igualarmos todos, sabe? Alunos, professores, somos todos discípulos aprendentes. É o que nós fazemos aqui no seminário. Por isso, nesse aspecto de ser discípulo, ninguém é discípulo sozinho, né? Então, a experiência de criar comunidade. Os alunos, então, que têm condição de criar, dentro do espaço de sala de aula, comunidade, ter afinidades com colegas, criar uma comunidade. A primeira turma nós tivemos tanto vínculo que até uma direção da Convenção Batista Portuguesa nasceu daquela experiência. E na tua turma também, né? Pode dizer a mesma coisa, sim, né? Sim. Eu estava-me a lembrar de uma das semanas intensivas para mim, para a Isabela e para a Sara, começou no domingo depois do almoço, em que eu e a Sara estivemos ali a passear ao pé do CCB e depois fomos à Portugália. E isso é comunidade, isso também é curso especializado. E também só assim é que nós transpormos essas barreiras que às vezes a sociedade e as igrejas colocam a nível das gerações, da cultura e das denominações. Exatamente, e é legal porque assim, você consegue ter trocas. O curso de mestrado, um curso de pós-graduação, e quanto mais segue até o doutoramento, ele se torna mais solitário muitas vezes. Porque é o aluno, um computador e os livros, e pesquisa, e pesquisa, e pesquisa, estudo, e pesquisa, e horas, e horas, e horas. Mas se faz isso numa experiência comunitária, de ter uma comunidade de alunos que crescem juntos, um ajuda o outro, e mais, aqueles alunos que se encontrarem dificuldade, nós falamos isso permanentemente, procura coordenação. Olha, eu estou enfrentando uma dificuldade, eu tenho um desafio, não está fácil, a questão familiar, procura a comunidade, procura a coordenação. E nós vamos dialogar, nós vamos tentar o máximo possível chegar a uma solução, mas sabe, Débora, a coisa que para mim, às vezes, tira mais a gente do propósito é perder de vista aquilo que é o objetivo que a gente quer. E quando você começa um programa, olha, você não tem ideia de como Deus vai te abençoar. Na tua experiência, você já pode falar um pouquinho depois, eu estou curioso para te perguntar isso, né? Porque a Débora escreveu uma tese, Débora, que estou falando com vocês, mas a Débora escreveu tese, né, Débora? E ela virou artigo, virou palestra, virou workshop, virou disciplina curta do seminário. Nós não temos ideia de como Deus pode pegar o esforço que nós fazemos, o fruto do nosso trabalho, e frutificar de maneira que nós nem imaginamos. Então, muitas vezes, os alunos perdem o propósito. Olha, fica firme. Fica firme. Talvez não seja mais difícil ver o final, mas ele vai chegar. Mas não perca esse de vista, sabe? A bênção que vai ser e é legal, não só para o aluno, para os seus familiares, mas para o reino de Deus no país. E ter esse foco, acho que é uma coisa muito importante para a gente chegar até o fim. Deixa-me só partilhar uma história. Bem, eu não sei quem é que vai ouvir isto, mas Sara, se ouvires, eu vou usar uma história nossa desta questão da comunidade e das dificuldades e dos desafios que nós enfrentamos. Muitas vezes os nossos colegas que estão a estudar connosco, e nós estamos aqui
no nível de mestrado. Uhum. Então, são pessoas que já têm alguma maturidade, talvez não saibamos todos as mesmas coisas a nível de teologia, ou a nível de missão, ou a nível de Bíblia, E ótimo, ou de grego, ou de tudo hebraico, bem. é ótimo, Tudo mas bem. estamos numa maturidade que nos permite falar de algumas coisas que talvez não seja sábio para as redes sociais discutir, mas que talvez também não tenhamos assim tanto espaço para falar. E eu lembro-me, estando agora a falar dessa semana intensiva que começou domingo à tarde, foi numa altura muito difícil de muitas coisas que se estavam a passar no mundo, e a postura da igreja estava em causa. Como é que a igreja ia responder a isto? Eu não vou trazer o assunto para não vale a pena trazer, mas lembro-me de estar sentada nos degraus do CCB, em Lisboa, a conversar com a Sara. E disse: Sara, pá, eu sei que as pessoas estão a dizer isto, mas a minha leitura da Bíblia leva-me talvez para um caminho, não estou a dizer diferente, mas mais profundo, mais de pensar porque é que nós estamos a dizer isto, como é que o outro está a ouvir aquilo que nós estamos a dizer. E foi muito interessante, porque nós tivemos ali uma reflexão teológica com uma colega minha do mestrado, que eu tinha conhecido há algumas semanas intensivas, porque nós não tínhamos estado juntas, mas foi ali nas escadas do CCB que nós comunicamos. E muitos dos desafios, e acho que isto também é um desafio de quem está no mestrado, que é o que é que está a acontecer à minha volta, ao mesmo tempo que o mestrado está a acontecer. E eu acho que isso nos permite, e agora eu já estava aqui para fazer uma tese de mestrado outra vez, mas quando nós olhamos para a história da igreja, para os pais da igreja, para os lugares onde eles sentavam e depois os concílios que eles faziam, era isto. Era pessoas que estavam a estudar a Bíblia, a aprender a Bíblia e que se reuniam para falar sobre doutrinas, sobre teologia. E eu acho que este espaço também pode ser muito, muito bom para isso. Então, só queria partilhar esta história. Boa. É aquela coisa que a gente traz do Karl Barth, né? Da ideia de que você faz tudo e vive a sua fé com a Bíblia numa mão e o jornal no outro. Agora seria o telemóvel lá. Exatamente. Mas essa questão de... E é legal porque muita gente não percebe, mas a primeira coisa que ele fala para fazer isso, tá com a Bíblia na mão e com o jornal no outro, não é apenas para estar em contato com a cultura, entendendo os desafios. A primeira coisa que ele fala, e poucas pessoas lembram que isso é para intercessão. Ok. A Bíblia na mão, o jornal no outro, move meu coração. Sim. Em direção a perceber que as lutas que estão aqui encontram respostas aonde? Exatamente. Aqui. O meu papel é conhecer o que está aqui, mergulhar no que está aqui, para comunicar a quem está aqui. Não é isso? Sim. E eu estou falando de comunicação para uma especialista, então... Mas é a experiência, a voz da experiência. Sim. Há pouco estavas a falar sobre aquilo que Deus fez a nível do mestrado, não é? E a pergunta talvez será: o que é que fica depois do master? O que é que fica depois do curso especializado? E que não é o que fica, mas é o que Deus está a construir. Eu lembro-me que na nossa sessão de apresentação da terceira turma, o Sérgio dizia que Deus vos ia surpreender, ou não sei se foi alguma entrevista, mas claramente, e eu já aprendi que não posso ser, não, eu estou bem aqui, porque Deus vai fazer alguma coisa diferente. Mas Deus foi construindo além daquilo que eu imaginava e acima daquilo que eu alguma vez, que eu até achava que estava preparada. E realmente a minha tese eu já nem sei onde é que ela para, porque ela já foi não sei para onde, e digo isto com muito temor, porque realmente eu às vezes até tenho medo dela já estar desatualizada e ainda andar aí a correr o mundo, mas tive também a oportunidade de escrever aquele artigo científico sobre missões em Portugal. Então existe, lá está, como tu disseste, através da minha tese, sendo que é um tema prático, era redes sociais, evangelismo, workshops, palestras, aulas no seminário, até aulas particulares, conversas, mas na realidade, e eu vou dizer aquilo que eu mais gosto do que o mestrado me proporcionou,
é poder estar com pessoas a partilhar aquilo que Deus me ensinou, não só na tese, que digamos que é o trabalho final, mas de todas as descobertas que eu fui tendo. Eu tenho uma amiga minha que eu assim, olha aqui, eu acabei de descobrir. Então, o que fica para depois do seminário é realmente eu vou voltar à questão, a aprendizagem, aquilo que Deus está a construir e aquilo que Deus está a ensinar, e como isso deve passar para outras pessoas, mas também aquilo que fica também depois do mestrado é que eu agora quero um bocadinho mais. Então, no futuro também continuar os meus estudos. Sei que se calhar não vai ser o caminho para toda a gente, mas para mim, à medida que eu fui aprofundando, que fui conhecendo novos autores, eu lembro-me que na tua disciplina de problemáticas e metodologias da teologia, uma das coisas que me assustou é que eu não conhecia quase nenhum autor. E conhecer novos autores e ver, eles pensam também isto. E eu assim, não, eu agora quero estudar mais. Então fica muita coisa, e o mestrado não é Jesus, mas transformou a minha vida. Débora, sabe que eu lembrei agora de uma coisa que eu ia te perguntar antes, que é a seguinte: pode ser que um aluno que está nos ouvir aqui, nos assistir também, fique agora na terceira turma com aquela dúvida: o que eu vou escrever? Ou então aqueles que estão assim, eu tenho 3, 4 temas, eu tenho dificuldade de escolher. Ou então aquele que já fala, eu já sei o que eu quero e vou até o fim. Como é que foi para ti esse percurso de, olha, qual o resultado que vai vir? Ou seja, como é que eu fui descobrindo como é que isso foi este processo acontecendo? Olha, eu costumo dizer uma coisa que eu também costumo dar este conselho a adolescentes e jovens que estão a tentar descobrir qual é a carreira, que é: começa por perceber quais são os talentos que Deus te deu e onde é que Ele te está a colocar. Porque às vezes nós podemos querer escrever muita coisa, mas realmente, e Deus, ele tem coisas, ou seja, eu não sou igual a ti, tu não és igual à tua esposa, não és igual ao Lucas com o talento para a música, eu não sou igual à minha mãe que é artista. Então, o que é que Deus me está a fazer e me está a colocar em que situações em que eu estou a desenvolver e as pessoas veem que eu tenho, que Deus realmente está a utilizar-me para isso, e como é que eu posso então desenvolver este talento que Deus me está a dar. Então, pondo isto tudo em cima da mesa, eu logo percebi, ok, eu gosto muito da área da comunicação, gosto muito da área do digital. Entretanto, quando estava neste processo de pesquisa, de perceber o que é que eu ia fazer, eu descobri uma câmara minha, pai, com 20 anos, em que eu fazia vlogs e coisas. Eu só não publicava porque, graças a Deus, os meus pais não me deixavam, mas se não, sabe lá quantos seguidores eu tinha agora no YouTube. Então, às vezes, o mais espiritual que nós podemos fazer é perceber aquilo que Deus já está a fazer na nossa vida. Não há nenhum problema em nós queremos estudar outras coisas, mas se calhar é começar por aí. Se eu tenho muito jeito para o grego, talvez eu possa, não estou a dizer fazer uma tese só sobre grego, mas estudar uma expressão do grego, um versículo do grego. Se eu gosto muito da área de ouvir as pessoas, se calhar passa por construir um projeto na minha igreja não sei, de aconselhamento, de perceber como é que a igreja pode ouvir mais uns aos outros. Então, perceber realmente quais são as ferramentas que Deus já me está a dar e como é que eu as posso desenvolver. E depois também é uma coisa que é ajustar. Eu também, quando comecei a minha tese, eu pensava que ia fazer mundos e fundos, até que eu falei com o meu orientador e disse, não consigo. E ele disse, Débora, não há problema, não há problema, vamos fazer com aquilo que tu consegues. Então é conhecer, fazer uma coisa pés na terra, quais são as ferramentas com que eu já estou a trabalhar e que posso desenvolver, e ir ajustando com outra pessoa. O meu orientador, eu tive 2, mas principalmente um, por isso é que eu estou a dizer, ajudou-me bastante nisso, a perceber, olha, isto está bem, se calhar não precisas de ir por aí já estás se calhar a sair fora de pé, depois vão-te fazer perguntas no júri. Então acho que já é a segunda vez que eu estou a falar sobre ajustar as expectativas, mas acho que acaba por ser isso. E não ter aquele sentimento de subestimar aquilo que já tens, não é? Identificar aquilo e perceber que Deus pode tornar isso muito mais frutífero. Sim. É impressionante como alguns alunos têm bons conhecimentos, têm experiências para desenvolver um bom projeto,
mas será que vão aceitar? Será que vai correr bem? Eu acho melhor pegar um outro tema, e foge um pouquinho do seu lugar, da sua experiência, da sua vivência, e torna mais difícil. E eu lembro-me que quando eu estava a começar, uma das coisas que eles vão ter que fazer é a pesquisa de bibliografia. E eu percebi que não existe assim tanta bibliografia, ou existe, mas é muito superficial para o tema que eu queria. Então se calhar é por aí. Se calhar então Deus está a chamar-me para eu ir, para eu aprofundar, para eu trazer uma nova vertente acerca disso. E acima de tudo, e avançando aqui para o final, porque nós agora estávamos aqui mais tempo a falar, acima de tudo perceber o que é que aquilo que eu estou a estudar vai impactar as pessoas da minha igreja, a minha comunidade, na minha cidade, no meu país, nas pessoas que falam a minha língua. Porque acho que também é importante isso, que é... e é interessante porque eu fui tirar esta frase da descrição da tua disciplina de problemáticas e metodologias da teologia, que é: a teologia, ela está sempre em transformação. Então, estudar teologia em Portugal em 2026 é completamente diferente do que estudar nos Estados Unidos em 2015, em 2035, e arrisco-me a dizer agora, porque as inquietações das pessoas, apesar de nós vivemos numa sociedade globalizada, há coisas que são só nossas de Portugal, há coisas que são só de Angola, eu vim há pouco tempo de Angola, há coisas que são só do Brasil. Então, olhar também para aquilo que nós estamos a aprender de uma forma de como é que aquilo que eu estou a aprender e que Deus me está a dar capacidade vai ser realmente real e vai ajudar a transformação das pessoas que estão ao meu lado. E eu gostava que tu terminasses então falando um pouco sobre isso, esta questão de uma teologia para nós, para a nossa cidade, para o nosso bairro, para os nossos vizinhos, para o nosso país, para a nossa denominação, para a nossa... para a nossa realidade. Pois é legal, é muito bom essa perspectiva, Débora, porque eu disse na sessão de apresentação que a teologia deve ser feita a lápis. Né? Por quê? Porque é exatamente isso. Quer dizer, a verdade do Evangelho, a revelação da palavra, ela é única e permanece para sempre. Mas teologia como essa possibilidade de olhar para o texto e responder ao texto, ouvir a voz de Deus e produzir reflexões, doutrinas, conceitos, enfim, tudo aquilo que possa servir a igreja e colocar a igreja em comunhão com o Pai, né? E, em cima de tudo, em compromisso com a missão de Deus, ela precisa estar sempre em reflexão, ela precisa estar sempre em movimento. Então, é o risco que nós temos, e aí a nossa herança protestante, principalmente, nós não sacralizamos ou fossilizamos dados, datas e momentos da história. Nós entendemos que Deus se revela. Essa revelação de Deus progressiva que se dá em contextos específicos, respondendo a realidades específicas. Né? Vocês sabem, assim, meus alunos, ou quem convive comigo, sabe que eu gosto muito, aliás, tenho a minha formação em literatura, mas gosto de C.S. Lewis. Né? E eu digo sempre que um livro que tem que ser lido, aliás, alguns deles, mas o Cristianismo Puro e Simples, quando ele fala sobre a questão da teologia, ele enfim, fala alguns desses conceitos, de que, na verdade, a nossa fé cristã, a nossa crença, ela não nasce de proposições teológicas. Ela nasce no momento em que nós entramos em uma nova história, Crônica de Nárnia, né? Entramos num novo mundo. E nesse novo mundo, aliás, Paulo, 2 Coríntios 5,17, diria que agora que nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura, ou uma boa tradução que eu gosto muito é nova criação. Sim. Nós entramos numa nova realidade. E essa nova realidade, nessa experiência direta com Deus, através da palavra, na direção do Espírito, é que nos faz compreender quem nós somos, quem o outro é e como deve ser a nossa relação com o mundo. Então, teologia não é fundamento para essa experiência, é resultado dessa experiência. Então, nós fazemos teologia na experiência de fé com Deus, de uma experiência de fé bíblica, de compromisso com Deus. Mas quanto mais nós nos aproximamos de Deus, por isso que eu gosto de pensar que santidade não é uma questão de competência, do que somos capazes de fazer ou não, é de consciência, de quem nós somos. E quando nós reconhecemos quem nós somos, na dependência de Deus, e vamos à palavra, nós não ficamos ali. A palavra nos impulsiona para fora, para ir em direção ao mundo, para a dor e para a aflição, para a alienação das pessoas, para que o evangelho seja proclamado. E fazemos teologia nesse processo, de dar razão da nossa esperança, de olhar para as realidades, de acessar a palavra e de responder aos desafios. Por isso ela precisa estar atenta,
Por isso ela precisa estar consciente da realidade, dos desafios da realidade. Uhum. Quanto mais nós temos uma teologia que estreita, sabe, Débora, que estreita o pensamento, ela cansa. Uhum. E ela se torna irrelevante. Tanto para a igreja, tanto para nós, como para o mundo de modo geral. Mas quando nós buscamos em Deus e buscamos na experiência de Deus, de fé, de ouvir Deus, eu sempre gosto de dizer que muitas vezes quem faz teologia tem Deus, quem pensa muitas vezes tem Deus como objeto, mas quem ora sempre tem Deus como sujeito. Por isso essa teologia orante, essa teologia dependente da palavra e consciente da razão de nós existirmos nesse mundo. E quando nós temos essa tríplice visão da palavra, de mim e do mundo, nós fazemos uma teologia comprometida com a missão. E ela, inevitavelmente, é uma teologia comprometida com a missão. Sim. E eu estava a pensar que estavas a falar desta questão da teologia, de queremos fazer a teologia assim e que ela cansa. E como isso até é uma antítese da própria reforma, que é uma igreja sempre a reformar-se. Então, o que é e se nós pensarmos na reforma, foi um movimento que começou por uma oração, por uma inquietação, pelo arrependimento. Então, muitas vezes nós queremos fazer teologia para ela ficar fixa aqui, mas aquilo que nós até aprendemos da história é que ela deve então continuar, deve avançar, deve olhar para o outro, deve olhar para fora, sim, deve olhar para Deus, sempre em primeiro lugar, mas perceber como é que Deus está a olhar para a terra e está a construir a história dele, não é a nossa história, como é que nós estamos nessa movimentação. E dito isto, terminamos. Eu acho que nós já tínhamos aqui não sei quantos tópicos para falar, mas terminamos. Acho que vai ser tempos de conversar e já estou com expectativa de quem são os próximos convidados. Sim. E agora vou fazer as informações que se faz normalmente no YouTube, que é deixar gosto na nossa publicação, não por causa das visualizações, mas para nós sabermos aqueles que estão a ver e que nos estão a acompanhar. Então, por hoje é tudo. Até uma próxima. Obrigado.